Pessoal, boa tarde. Vocês devem estar achando estranho, né? Aula passada, aula retrasada, eu comecei com a camisa do Flamengo. Eu estou com a camisa desse verde e preto. Então acho que eu dei explicações. Em 1999, eu decidi, além de torcer para o Flamengo, torcer para o América também, o América Mineiro, o time lá de BH. Inclusive essa camisa é mais velha que vocês. Ela é do ano 2000, tá? Então, eu sou um tipo bem peculiar de pessoa, torço para o Flamengo e para o América desde 1999, né? E sofro com essa bosta de time desde 99. Mas aí são outros 500. Bom, pessoal, agora que eu já dei explicações, hoje eu vou falar com vocês sobre a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E atenção, essa aula aqui, ó, só vocês, no nono ano de Juiz de Fora, que vão ter essa demonstração aqui. Porque o que eu vou fazer é que eu faço no primeiro ano, já vou adiantar para vocês, tá? Então, quando vocês chegarem lá no primeiro ano e o professor falar de função horária e tentar demonstrar isso, ou os professores que demonstram, quando eles forem demonstrar alguma coisa e vocês não entenderem, a aula já está gravada. É só você chegar lá na plataforma, se o cerqueiro não acabar com a plataforma, acho que não vai, e assistir minha aula, e qualquer ponto da equação você pode revisar 200, 300 vezes, ok? Então, ao invés, como eu disse para vocês, ao invés de eu passar já a fórmula para vocês, eu vou demonstrar ela, tá? Você não precisa fazer isso. No exercício você tem que pegar a fórmula final, identificar todos os termos e fazer o que se pede. Só que aqui eu vou mostrar de onde que vem a função horária da posição, tá? É bom você saber isso. Bom, então função horária lembra tempo, né? Ok? Ó, quando eu falo uma função horária, eu já comentei isso com vocês. Lembra alguma coisa que evolui com o passar do tempo. No nosso caso aqui, ó, a função horária da posição. Então, ela é uma função matemática que vai mostrar como que a posição muda com o passar do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Já vimos isso no MRU, né? A função horária lá do MRU é essa daqui. Eu mostrei para vocês também. Só que isso daqui só é válido para situações com velocidade constante. Se a velocidade não for constante, que é o caso aqui, isso daqui já não existe mais, beleza? Então vamos lá, para isso, para chegar onde eu quero, vamos considerar a função horária da velocidade, que eu demonstrei para vocês na aula passada e fiz exercício sobre esse trem aqui, beleza? Então, observe que isso daqui é uma função, né, em que eu tenho V0, velocidade inicial, no instante T0, eu estou caminhando e liguei o cronômetro. Velocidade inicial é uma constante, não vai mudar. A é a aceleração, como eu falei para vocês, é um termo constante. É um acréscimo de velocidade sempre na mesma taxa, de 2 em 2, de 3 em 3. A aceleração é uma constante, o tempo não é. Então, você tem uma função V que varia com o passar do tempo, tá? Então é um V de T, ok? E isso daqui só vale para o MRUV, tá joia? Bom, vamos tentar traçar o gráfico. Traçar o gráfico dessa função aqui. Observe que essa função, ela é muito, mas muito igual. Eu vou ter no eixo da vertical a velocidade, na horizontal aqui o tempo, aqui é minha origem, tá? Observe que isso daqui é igualzinho isso daqui, ó. Y igual a x mais b. Uma função bem comportada do primeiro grau que vocês já viram com o professor de matemática de vocês. O gráfico dessa função aqui, ó, um esboço gráfico é basicamente uma reta, ok? Então você tem y em função de x, né? O x é a sua variável, então se x muda, y muda também. A e b são termos constantes. Olha isso aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. Que é a mesma coisa também que S igual a S0 mais VT.
fizemos a análise gráfica disso daqui também. E o gráfico desse cara vai ser igual ao gráfico desses dois aqui. Só vai mudar o quê? As letras. V0 é a sua velocidade inicial. Ok? Então, é a velocidade inicial para um t igual a 0. Estão lembrados? Quando eu começo a estudar o meu movimento, eu ligo o cronômetro. Então, o meu t é 0. Se no lugar de t eu coloco 0, A vezes 0 é 0. Sobrou V igual a V0. Então, V0 é a velocidade inicial. Eu vou marcar aqui no eixo da velocidade. É o ponto onde a reta corta o eixo V. Esse raciocínio é o mesmo aqui, tá? Se vocês olharem umas 2 aulas atrás, está gravado, eu expliquei o porquê que esse termo aqui, ó, ele corta o eixo da vertical. Aqui a ideia é a mesma, tá? Então a velocidade inicial vai ser o ponto onde a reta, o gráfico dessa função é uma reta, porque é uma função do primeiro grau. A minha variável t, quando não tem nada aqui em cima, significa que é elevado a 1, tá? Então é uma função do primeiro grau. O gráfico disso aqui é uma reta. Essa aceleração aqui, ó, observe que eu tenho o sinal de positivo. Então é um movimento acelerado. Esse acréscimo de aceleração que vai fazer com que a velocidade sempre aumente, porque eu tenho um sinal de positivo. Então, se ligado à variável t disposta sobre a horizontal, eu tenho uma constante positiva, olha lá, é uma reta crescente. Isso faz sentido, né? Porque se ele está sendo acelerado, a velocidade dele tem que ir aumentando, tá? Só que não vai aumentar o tempo todo. Vamos considerar que esse corpo, ele se moveu. Ele inicialmente tinha uma velocidade V0, alcançou uma velocidade V, ele alcançou uma velocidade final V, depois de um determinado tempo T. Ok? O que isso significa? Significa o seguinte. Colocando com um número, para ficar mais fácil. Inicialmente esse cara estava a 2 metros por segundo, 2 segundos depois ele estava em movimento acelerado, a velocidade dele é de 7 metros por segundo. Tá? É isso que aconteceu. Só que aqui eu não coloquei número, que eu vou formular uma teoria para vocês, então eu preciso ser o mais geral possível. Então pessoal, observe aqui, ó, eu tenho uma figura plana. Olha só, liga o olho, aperta R3 lá da sua manete mental. Olha só, eu formei uma figura plana aqui. Olha lá, eu tenho aqui, ó, entre a reta em azul e o eixo T, eu tenho a área de uma figura plana. Olha só que legal. Isso é um trapézio, né? Base maior, base menor, altura. Só que aqui, ó, é como se eu pegasse e ele tivesse deitado ele, né? Que vocês estão acostumados a ver lá na matemática um negócio assim, né? É a mesma coisa. Ok? O que eu tenho? Base menor, base maior e altura. Eu sei calcular a área dessa figura aqui. Vocês também já sabem lá na matemática. Tá? Então olha só, mas antes de calcular essa área, eu vou contar um segredo para vocês. Essa área abaixo dessa curva, ela me dá uma informação extremamente importante. A área me dá numericamente esse N aqui significa igual numericamente, ou seja, o número que eu encontrar aqui vai ser exatamente o deslocamento do corpo entre V0 e V. Isso é uma informação extremamente importante. Por que isso acontece? Guardem isso, tá? No nono ano eu não vou pedir essas propriedades, mas isso aqui vai ser importante lá na frente. Então, a área abaixo da curva do gráfico velocidade por tempo, seja o gráfico que for, vai te dar o deslocamento do corpo entre V0 e V. Tá? Por quê? Pelo seguinte,
A ideia é simples. Aqui você tem a área de uma figura plana. Vamos supor, por suposição, eu tenho um gráfico de velocidade em metros por segundo e tempo em segundos, tá? Eu tenho uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Ok? Eu peguei aqui uma velocidade constante para ficar mais fácil fazer o cálculo. Vamos supor que essa velocidade ficou constante até 3 segundos. Vamos calcular essa área aqui, ó. Calculando essa área, isso daqui é um retângulo, né? A área de um retângulo, base, que vale 3 segundos, que multiplica a altura, que vale 10 metros por segundo. Esse segundo eu corto com esse segundo, correto? 3 vezes 10, 30 metros. Mas você pode pensar, nossa, que loucura, área em metro? Na verdade, eu não estou calculando área. Isso daqui, ó, me dá uma informação muito importante. Essa área abaixo da curva do gráfico de velocidade me dá o deslocamento do corpo. Isto é, em 3 segundos, ele se deslocou 30 metros. Como a velocidade é constante, você pode chegar também à mesma conclusão utilizando V igual a ΔS sobre ΔT, né? V é 10, ΔT é 3, ok? Ou a área desse gráfico também vai te dar a mesma coisa, tá? Eu posso generalizar isso aqui, ó, por uma figura um pouco mais complexa. A área vai continuar me dando o deslocamento do corpo, beleza? E deslocamento, nós sabemos, lá desde o início, que deslocamento, eu vou deixar ele aqui no cantinho. O deslocamento nada mais é que posição final menos posição inicial, né? S menos S0. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa figura aqui. Qual que é a área dessa figura aqui, desse cara, desse trapézio aqui? A área desse camarada aqui, ó, lá da matemática, é base maior mais base menor, que multiplica altura dividido por 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar nessa figura aqui quem que é base maior, quem que é base menor, quem é a altura. 2 é 2 mesmo. Então, olha só. Vamos olhar para essa figura aqui, ó. Vocês devem concordar, se não concordar, só mandar uma mensagem perguntando por quê, que o tamanho desse cara aqui, ó, é justamente o valor da velocidade final, né? Olha lá, o tamanho dessa base maior é justamente o tamanho de V. Então, reescrevendo essa fórmula, eu tenho que a área vai ser igual base maior, velocidade final, mais a base menor. Uai, se esse cara é a base maior, esse cara aqui vai ser a base menor, né? Que vai ser, coincidentemente, o valor da velocidade inicial, que é essa altura aqui. Enquanto que essa altura me dá a velocidade final. Mais V0, que multiplica a altura. Quem que vai ser minha altura aqui, ó? Isso daqui. Ok? Olha lá. Só que ao invés de escrever H, eu vou escrever o tempo. Porque o tamanho desse cara é exatamente o quanto de tempo que você levou para sair de V0 até V. Vezes T dividido por 2. Tá? Ok? Bom, eu sei que essa área aqui, ó, é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Então, ao invés de eu colocar A, eu vou colocar ΔS. ΔS é igual V mais V0, que multiplica T sobre 2. Estou chegando lá. Só que, para mim escrever uma função horária para posição, precisa aparecer a aceleração aqui.
De alguma maneira, tem que aparecer a aceleração dessa forma. Ok? Por quê? Porque se não aparecer, eu vou ficar com uma fórmula parecida com a do MRU e eu não quero isso. Bom, olha só o pulo do gato. Observe que eu tenho V aqui, que é a velocidade final. E eu sei como calcular a velocidade final, não sei? A velocidade final ela é calculada utilizando essa fórmula aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Então, no lugar de V, eu vou substituir o quanto ele vale, que é V0 mais AT. Vamos abrir as contas. ΔS é igual, no lugar de V, V0 mais AT, mais V0, que multiplica T, dividido por 2. Opa, apareceu aceleração. Isso tudo aqui, ó, é velocidade V. Opa, agora as coisas estão começando a caminhar. V0 com V0, 2V0. Então, ΔS vai ser igual a 2V0 mais A vezes T. Isso, 2V0 mais A vezes T, que multiplica T, dividido por 2. Tá? Vou apagar essa parte aqui, pessoal. Eu vou finalizar. Eu vou só reescrever essa equação aqui em cima. Então, ΔS é igual a 2V0 mais A vezes T, que multiplica T, isso tudo dividido por 2. Aqui, ó, eu posso aplicar a propriedade distributiva, né? Eu posso multiplicar T por V0 e T por AT. Fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que ΔS é igual a 2V0T mais AT vezes T, AT ao quadrado, dividido por 2. Olha só, vou dar um outro pulo do gato. Esse 2 aqui é o mesmo denominador para esse e para esse. Então, eu posso reescrever essa expressão assim. ΔS é igual a 2V0T dividido por 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Mudei alguma coisa? Não. Porque se esse cara é o mesmo desse, eu mantenho ele e somo quem está em cima. Se aqui fosse 3, eu não poderia fazer isso. Mas como eu mesmo, eu só deslembrei essa equação. Tá? Posso cortar esse 2 com esse 2. Estão lembrados aqui, ó? ΔS igual a S menos S0. No lugar de ΔS, eu vou substituir aquilo ali. Então ficou S menos S0 igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Menos S0 eu posso passar para o outro lado. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Olha só. Essa é a função horária da posição no MRV. Ok? Nos livros de 9º ano, eles já apresentam de cara essa fórmula para vocês. Ok? De cara. Tem uma outra maneira de você chegar a esse valor aqui experimentalmente. Só que esse V0T aqui, ó, você não consegue obter. Eu vou comentar isso com vocês quando eu estudar queda livre. Mas olha só. Eu demonstrei matematicamente para vocês a fórmula da função horária da posição no MRV. Ok?